Olá, pessoal! Estamos aqui começando mais um episódio dos Gestores na Prática. Quem ainda não segue a gente no YouTube, no Instagram, a gente também tem os episódios no Spotify. A gente sempre está lá dando dicas reais, cotidianas, da prática da gestão de forma geral. A gente conversa com hoje aqui, a Derlange vai apresentar mais um convidado, mais um que aceitou fazer essa parceria conosco, que está aqui para conversar um pouquinho conosco. Derlange vai apresentar aqui hoje. Com quem é Derlange que nós estamos? Nós vamos conversar hoje com Paulo Dias, advogado criminalista, com mais de 14 anos de experiência na área, especialista no assunto, não é, Paulo? Sim, sim. E o tema desse episódio de hoje é Na Linha de Frente, a prática da advocacia criminal no Brasil. Vamos falar de casos práticos, viu, Manu? E esse tema que até a gente conversando aqui nos bastidores, né, a gente pensa em advocacia criminal, a gente só pensa no homicídio. E o Paulo vai explicar um pouquinho para a gente aí que o advogado criminal não é só isso, vai falar um pouquinho de temas talvez um pouco polêmicos, mas a gente está aqui para trazer essa reflexão e principalmente essa atuação na prática desse segmento que hoje talvez esteja tão em alta na nossa E sociedade. eu tenho certeza, Manu, que vários assuntos aí as pessoas estão curiosíssimas para saber um pouco mais. Mas antes de você contar para a gente, Paulo, um pouquinho, ensinar para a gente um pouquinho aí de alguns crimes, tipos penais, vamos dizer assim, quem é o advogado criminalista Paulo Dias, sob a sua ótica? Perfeito. Eu queria aqui agradecer, né, a oportunidade a vocês, agradecer em nome da Manu, minha amiga de corridas, o convite a participar desse podcast maravilhoso, né, os Gestores, que me acolheu muito bem, né, tá me deixando à vontade para tratarmos dessas matérias tão delicadas, né. E Paulo Dias é um advogado que nasceu no interior do Ceará, cidade de Pacuti. É filho do seu Irã e da dona Gláucia, 2 batalhadores, 2 guerreiros, tenho 2 irmãos, sou casado, tenho 2 filhas, e hoje realizado. Hoje sou uma pessoa realizada na minha profissão, vida amorosa, vida conjugal, e eu me resumo hoje nisso, como no caráter pessoal, né. No profissional, me considero ainda mais realizado ainda, mas sempre almejando mais vontade com mais vontade de crescer, com mais vontade de ajudar, né, o necessitado, a pessoa que me procura, que eu acho que é procurar um advogado criminalista e um médico, você nunca está bem, É. você nunca está bem. Então, é uma honra para mim defender essas dores das pessoas que certa vez eu escutei isso de um cliente que eu nunca vou esquecer, esse doutor, o senhor leva felicidade para quem todo mundo quer que se dê mal. Então o senhor consegue tirar o sorriso de uma pessoa que está todo mundo pedindo a sua infelicidade. Então isso mexeu muito comigo, eu escutei isso no parlatório, em Uhum. unidade prisional. Nunca esqueci disso. Uma boa reflexão. Uma boa reflexão. Isso é o que me motiva. Isso é o que me deixa mais feliz por poder fazer alguma coisa por aquela pessoa. Paulo, a gente, como eu falei, né, a gente fala sobre crime e na cabeça imediata da população provavelmente vem um crime de um assassinato, né, de algo bem forte, vamos dizer assim. Então que normalmente até a população fica muitas vezes: "Mas por que que essa pessoa tem que ser defendida?". Mas fala um pouquinho, assim, sobre o advogado criminalista como um todo, que não é só, né, esse tipo de crime. Quais são Sim, especifica um pouco pra gente aí quais são. o advogado criminalista, ele não é só defensor, ele também é consultor, né. No nosso escritório, nós temos a prática também do compliance, que é justamente empresas que se organizam, né, principalmente se forem empresas prestadoras de serviço público, prestadoras ao serviço público, e elas querem manter a segurança jurídica, né, elas querem manter
a segurança de que não vão ser beneficiadas por uma questão de corrupção. Então, no compliance, a gente acaba aqui trabalhando isso, trazendo uma gestão para a empresa se blindar nesse sentido. Porque quando a gente trata dessa situação, né, que eu acredito que a corrupção das situações públicas, né, que a gente vê todos os dias nos jornais, ela é o ponto principal da cadeia criminosa para se chegar até lá o homicídio, até o tráfico de drogas. Porque se você for perceber na prática, a sociologia diz isso, né? A gente, quando vê a sociologia, você percebe o estado paralelo que um traficante faz em uma favela, né? Em uma comunidade pobre. Mas qual o estado paralelo? O traficante ele consegue dar um medicamento para aquela pessoa pobre, o traficante consegue dar uma alimentação, o traficante consegue dar um transporte para aquela pessoa ir para um hospital. O que aquele benefício que era para ser dado pelo Estado, a corrupção barrou. Então, para se chegar, veja que nessa corrupção não se beneficia só o corruptor, e sim uma pessoa que pratica um crime alheio à corrupção. Então, quando você entende o direito penal, você percebe essa cadeia, você entende que não é só o crime de homicídio, não é só o crime de tráfico de drogas que existe dentro da tipificação penal. Então, o que eu estou querendo fazer com que entenda é que todo crime ele não é ligado aos fatos, mas eles acontecem porque eles estão sempre ligados à necessidade de alguém. Tá, tem um nascedouro Tem um maior nascedouro ali, não maior, é? sim, sim, tem sempre um E, nascedouro maior. O que não justifica cometer sim, crime, não é isso que eu estou querendo dizer. sim, Mas existe sempre um nascedouro de um fato, uma necessidade para cometer o crime. Não são vítimas da sociedade que eu estou dizendo. sim. São pessoas que cometem um crime por ausência de uma Presença do necessidade. Estado. E também existem pessoas que cometem crimes porque são ruins mesmo. Sim. Essas aí são as pessoas que o sistema não ressocializa. O sistema que eu digo, o sistema penal, né? Ele não ressocializa ninguém. Então essa já é Esses pior ainda, né? esses não entram não. Eu costumo dizer, Paulo, que não existem espaços vazios. Se ali era um espaço em que a gestão pública ela tinha que ocupar, levando serviços públicos à sociedade, ao cidadão, e ela deixa de fazer, a necessidade permanece, Sim, continua, e ela vai ser preenchida de alguma forma. sim, Não é? Então, nesse caso, você está trazendo, achei muito interessante, porque a corrupção ela é tão maléfica para a sociedade, para a nossa democracia, que ela deságua em uma série de crimes. E hoje a gente aqui na nossa cidade de Fortaleza, a gente vê diariamente a questão da insegurança, né? A questão da sim, segurança pública que a gente padece atualmente, e que muitas vezes ela vem lá de trás, ela vem lá, se você puxar o fio, né, sim, ela vem de uma corrupção, de uma ausência da presença do Estado, sim. mais forte, mais intensiva. Fala um pouquinho para a gente, Paulo, sobre a sua visão dessa questão que a gente está hoje vivendo da segurança pública, eh, na nossa cidade, no país como um todo, mas Fortaleza tem saído muito nas manchetes, nos jornais. O que a gente pode aprender com você sobre isso? Para te responder essa pergunta, eu queria contar um caso prático, bem rápido, que foi uma situação que é onde a gente vê que Deus age na vida da gente todos os dias. E às vezes nós somos Deus nos manda para a vida de outra pessoa. Uma vez, determinado, não lembro o ano agora, acho que foi 2010, foi antes de pandemia, sim, porque essa cliente, ela morreu na pandemia. Então, pra você ter ideia, o marido dessa cliente, ele é meu cliente há 12 anos. Há 12 anos ele é meu cliente. Não porque ele comete vários crimes, mas aqui porque o processo está demorando 12 anos. Uhum. E aí ela teve um problema e que foi presa em flagrante também. Quando ela foi presa, ele foi para audiência de custódia e ele me prometeu bons honorários se eu soltasse ela na audiência de custódia. E eu disse para ele, pode separar o dinheiro porque eu acredito que vai dar certo por conta da qualidade do crime, né? Que era um uso de documento falso.
E aí, primária, pela prática a gente acaba que entendendo, né, que se vai dar certo ou não. Quando ela saiu, ela foi presa à tarde, no outro dia de manhã foi a audiência de custódia, ela saiu. Quando ela saiu, eu mandei uma mensagem para ele, ele disse, beleza, vou mandar deixar o dinheiro lá no seu escritório. Aí eu disse, mas antes manda vir um carro buscar ela aqui, porque eu não levo não. Aí ele assim fez. Quando eu saí da audiência de custódia, descendo na escada, eu disse assim, meu Deus, o que é que eu faço para te agradecer? Tu foi tão bom comigo hoje. E a audiência de custódia é todo tipo de preso. É do rico ao pobre. Não tem seleção não lá. Quando eu desci, que eu dobrei a esquina para ir pro meu carro, para ir pro escritório, receber meu dinheiro, meus honorários, né? Eu acho que falar isso não vai ferir a Nada. minha ética. E eu pensando no que eu faria para agradecer a Deus. Tinha um orelhão, né? E nesse orelhão tinha uma senhora, debaixo do orelhão, se esquivando do sol, com uma criança nos braços. Eu olhei rápido e percebi que e uma criancinha, seus 3, 4 anos, do lado. E ela chorava muito. Quando o choro dela me chamou a atenção, quando eu olhei para ela, ela estava com uma criança que eu acredito que aquela criança tinha dias de nascido. Não tinha semana, não, era dias de nascido. Eu disse, senhora, tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Parei para saber o que era, né? Tá tudo bem, ela chorando, ela chorando. A senhora quer ir para casa? Eu pago um táxi aqui para você, o que for. Você está precisando de alguma coisa? Quer se alimentar? Não, doutor, não quero não. Eu disse, eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Ela disse, pode, doutor. Eu lembro, ela pegou no meu terno com um pedido de socorro. Pode, doutor. Eu disse, o que foi? Aí, você quer que eu chame aqui a polícia? Tem polícia aqui do lado, né? Aí ela disse, não, meu marido tá preso. Eu acabei de saber que ele ficou, o defensor público me falou que ele foi mantido à prisão dele. Eu disse, mas o que foi que seu marido fez? Doutor, se eu falar, eu acho que o senhor não vai nem querer saber. Mas ele estava traficando. Aí eu disse, mas ele é traficante? Ela, não é traficante. Me deu o nome dele. E rapidinho ali pelo celular olhei o processo. Tava ali numa situação que é onde a gente começou a falar necessidade. Não estou dizendo que é a vítima da sociedade, mas uma necessidade. Eu disse, olha, a senhora vai para casa agora, eu já tenho aqui os dados do processo do seu marido hoje vai ser transferido para a unidade prisional, está aqui meu telefone. Liga a cobrar para mim, que é o número do escritório, liga a cobrar e se identifique que hoje eu sou o advogado do seu marido. Essa mulher, mas doutor, eu não posso lhe pagar. Você não vai pagar. Você não vai pagar nada. Porque às vezes lá no escritório eu faço advocacia pro bono. Eu gosto de sortear alguém para fazer. Uhum. E nesse dia foi essa mulher. E ela disse, doutor, eu não acredito. Doutor, por favor, tem dinheiro para ir embora? Não, pega um ônibus. Não, você não vai embora de ônibus, não. Chamei um Uber, ela foi embora. Ela morava no Conjunto Ceará. E ela me ligando. Ó, vou entrar, fiz um habeas corpus pro seu marido e fui despachar esse habeas corpus com o desembargador. Rápido, coisa rápida. E enquanto isso, ele foi para a unidade prisional, fui lá, falei com ele, expliquei a situação. Ele não acreditava que eu estava fazendo aquilo por ele. Disse, acredite, acredite. Fui despachar com o desembargador. O desembargador disse, doutor, é difícil até eu acreditar que ele seja um pequeno traficante, sendo o senhor que está me pedindo. Eu disse, eu não tenho por que mentir. Os autos estão revelando isso. Eu até me senti elogiado por ele, quando ele me contou essa situação. E aí eu disse, ó, mas não, liminar, nem pensar, vamos ver no mérito do habeas corpus. Com um mês foi julgado o habeas corpus e foi concedido a liberdade dele. Ele passou 6 meses usando uma tornozeleira eletrônica. Quando eu consegui soltar, a mulher dele disse para mim, doutor, obrigado, mas agora o processo, eu não vou mais lhe incomodar, pode deixar com a Defensoria Pública. Tudo bem, ótimo. Ele já estava em casa, e tinha começado a trabalhar. Com o tempo, eu lembrei desse caso, acho que uns 3 anos depois, eu lembrei dessa situação e eu ainda tinha Os os dados. dados dele, né? Tinha a pastinha dele no escritório e fui olhar. E ele tinha pego o tráfico privilegiado, uma pena tão pequena suficiente para ser substituída por restritiva de liberdade. Eu acho que ele pagou prestação de serviço à comunidade, não lembro. Mas hoje, naquele dia que eu olhei, eu vi que ele, na execução penal dele, ele estava trabalhando numa padaria. Ele tinha se tornado padeiro. Oh, coisa boa. Então, eu acho que é isso que eu estou dizendo. Foi um crime por necessidade, mas que a gente conseguiu salvar um ser humano do mundo criminoso. Porque o sistema é uma escola de crime. Isso. Isso não é novidade para ninguém. Então, veja que ele me justificou que
traficou para alimentar o filho que tinha acabado de nascer, porque a esposa tinha um problema que não podia dar leite, e o leite dele era muito caro. E o Estado não tinha. Uhum. E o Estado faltou. Você acha que ele tinha o conhecimento de que tinha que entrar com ação, uma liminar, para Uhum. conseguir o alimento? O filho estava chorando em E o casa com tempo, fome. né? O filho Exato. estava chorando em casa com fome. Quando a gente fala, né, quando o Paulo dá esse exemplo, a gente começa a enxergar, o quão complexo, né, é esse tema, e mais uma vez a gente volta, né, Darlange, assim, eu que fui do serviço público, você que hoje trabalha, né, num órgão público que tem toda uma função também de fazer o controle e principalmente observar essas questões das políticas públicas, a gente entende o quão é importante, né, e como a complexidade das nossas cidades, o quanto a complexidade das nossas relações tem tudo a ver com a área que o Paulo atua, né, assim, do criminal, às vezes não por uma escolha, não porque a pessoa tenha uma justificativa de cometer o crime, eu acho que ninguém tem justificativa nunca de cometer o crime, mas também eu acho que nem os juízes que são, pessoas que são estudadas e têm essa função, estão ali para julgar, né, muitas vezes se vê em situações que precisam sim fazer a interpretação dessa lei, né, então assim, Avaliar o contexto, né? Sim, sim. uma postura dessa que o Paulo teve, né, de tentar ajudar aquela senhora, na verdade, você foi ali para ajudar a uma mãe que estava com o filho pequeno e o outro no pé ali chorando, e que você teve a oportunidade de mudar a vida talvez dessa família, Sim, né, então Mudar a história da família, né? que a gente também consiga enxergar dentro da gestão, né, que uma atitude nossa, eh, trazendo sempre a ética, sempre o que você falou, a humanidade, sempre a sua verdade dentro do processo, o quão isso é importante para a gente impactar vidas. sim. Então, que as nossas decisões, isso é uma decisão de gestão. Você tinha lá o seu trabalho, disse, não, eu não vou cobrar por esse serviço, mas eu quero também prestar um serviço de qualidade e eu quero isso para impactar a vida dessa senhora, a vida dessas crianças, né? Porque, como você disse, infelizmente hoje a maior parte do nosso sistema criminal, a gente acha que não pode generalizar nada, mas ele não ajuda Não essas ajuda. pessoas que Não muitas ajuda. vezes cometem, não vou nem falar crimes menores, crimes maiores, porque eu acho que crime é crime, mas cometem crimes, têm a possibilidade de se ressocializar, de voltar à sociedade, de viver sem ter a necessidade ou sem querer praticar nenhum crime, elas se perdem dentro do sistema, né. Sim. E eu costumo dizer também e ver na prática muito, vejo muito isso, isso até me fez um pensamento de que processo ele tem nome, sobrenome, capa e cor. Mas a cor que eu digo não é a cor da capa, é a cor do ser humano. O preto e o pobre, se não tiver cuidado, ele morre na cadeia. Isso é fator relevante. O cliente, muitas vezes, o nome do cliente, ele chama a atenção num pedido de liberdade, num julgamento, numa absolvição, numa condenação. Isso chama muito a atenção. Não adianta eu dizer que isso é uma realidade afastada, que ela não é. Não é uma realidade afastada. Porque é só você ver a estatística do que se tem É questão de no- dados, nos né? presídios. São dados. São Uhum. dados da própria Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, que a grande maioria das prisões são de pretos, pobres, pessoas vulneráveis que não podem pagar um advogado, que não pode pagar uma assistência jurídica competente para lhe soltar. Uhum. Empenhada, né? Exatamente, porque não adianta, principalmente como eu falei no começo, como a advocacia criminal ela é artesanal, é necessário você entrar com seu requerimento, você peticionar seu requerimento e ir lá no balcão do juiz e dizer, seu juiz, preciso tratar contigo disso aqui, porque papel não tem vida. E o juiz ele tem ali
eu ouvi isso da boca de um ministro do STJ, de que todo dia entrava no gabinete dele 400 habeas corpus. 400 habeas corpus por dia. Ele não tem capacidade de julgar tudo isso. Ele não tem capacidade de julgar, tem. Ele não tem capacidade de entender todos esses processos. Então, se você tiver uma advocacia que possa estar atenta a isso, chamando a atenção dele, apresentando memoriais, apresentando recursos, destaques, a chance de ter êxito é muito maior. Uhum. Muito maior. O pobre não tem, né? E a gente não Quem pode. vai fazer isso por ele, né? Ninguém. Hoje a gente tem a Defensoria Pública, mas também do mesmo jeito que o juiz, né, lá, o ministro, recebe 400 habeas corpus, eu acho que a Defensoria, não tenho esse dado, mas eu acredito também a Defensoria Pública trata da pensão Sobrecarregada, alimentícia, né, é Isso. super sobrecarregada. E aí não tem condição realmente de, como um advogado contratado, né, de dar toda a atenção, a especificidade do caso, eles fazem o que podem, mas existe a diferença. Sem contar que nós temos aqui, na grande maioria mesmo, aqui no estado do Ceará, conheço muitos defensores públicos de qualidades excelentes. Isso. Muito mais do que muitos advogados. Inclusive, eu já cheguei a me consultar com o defensor público. Ó, eu tô preso aqui numa matéria. Eu sei que tu é especialista nisso daqui, que era questão de prova. Era uma defensora pública. Me dá uma luz aqui. Uhum. E aí inclusive eu tenho um livro dela, ela disse, ó, vamos tratar dessa matéria aqui, isso aqui foi minha tese de doutorado. Uhum. E aí eu até que consegui o que eu queria. Porque a Defensoria Pública tem muita qualidade, mas é muita gente muita para ter, demanda muita também. demanda, muita demanda. Só você vê lá no fórum, no setor que eles fazem atendimento, as filas. Uhum. Você passa lá e... Agora vamos falar aqui, Derlande, um pouquinho, né, até para deixar aqui o clima um pouco mais leve, né, porque esse tema acaba que puxa a gente não só pesado, mas assim, para reflexão mesmo. É um tema Isso. que traz até a reflexão, que todo mundo que esteja assistindo pensar também assim, o que é que eu posso fazer a diferença no meu dia a dia, seja eu enfermeiro, seja eu psicólogo, para tentar mudar a realidade que é do mundo, não diria nem só do nosso país, né? Uhum. No mundo, infelizmente, o preconceito, a história traz essa questão da raça, né, da condição social, que essas pessoas, até por uma questão de estudo, de coisa, elas têm menos oportunidades. Mas, Paulo, falando aqui do dia a dia do advogado, como é essa tua comunicação, né? Você falou assim, eu vou lá falar com o ministro, essas viagens, como é essa rotina, tipo, Paulo acorda de manhã, né? Como é um pouco assim dessa comunicação com os clientes, com os outros entes, como é a rotina aí do advogado? Na realidade, o advogado criminalista ele não tem rotina. Ele tem o dia dele para enfrentar. Às vezes eu saio de casa com uma programação, antes de chegar no escritório, Já mudou. já mudou. Por quê? Porque eu recebo uma mensagem de um assessor, seja de juiz, desembargador, ministro, dizendo: "Olha, ele vai te atender agora, vem para cá, eu preciso ir." E aquilo ali muda meu dia todo. Tanto que quando obviamente, esses atendimentos são pré-agendados, mas às vezes eles dão a data e o horário meia hora antes para você. E quando eu solicito esse tipo de atendimento, eu já preparo os memoriais, que é um resuminho do processo. Doutor, porque às vezes eu acho que até aquilo que eles leem, né? É o que chama mais a atenção deles. Eu disse: olha, excelência, estou tratando aqui dessa matéria e acredito que a minha tese possa ser aceita por conta disso, dessa situação, e destaco no processo. Até porque às vezes um habeas corpus, principalmente quando você vai pedir nulidade, ele é extenso por conta que você tem que contar toda uma história, né? Você diz os fatos e o desembargador vai te dar o direito. E essa rotina, ela é muito necessária. Eu digo muito para os colegas: ó, fez um pedido, vai despachar com o juiz ele vai ter prazer em te atender. Muitas vezes sim, muitas vezes não. Mas ele gosta também, você ajuda o juiz. O ministro Roberto Barroso disse que adora atender advogado criminalista porque é quem ajuda mais a ele
a proferir uma decisão justa e garantista, né, Uhum. que destaca para ele os pontos necessários. Aí, quando ele vai sentar com sua assessoria, ele, ó, já temos aqui os memoriais, você atendeu o advogado me explicou essa situação. Então, essa rotina ela é necessária. Ela é necessária, mas você tem que estar sempre atento a quebrar a rotina que eu disse que você não tem, mas você tem que estar sempre atento a estar disposto àquilo ali. Uhum. Eu já viajei para foi São Luís, no Maranhão, para despachar um processo de 15 minutos. 15 minutos falando com o juiz. Eu viajei domingo de sair daqui 6 da manhã de carro, fui para São Luís, dormi em São Luís, fui pro fórum, despachei com o juiz em 15 minutos, Voltou voltei para para cá. Fortaleza de carro. Rodei 2.200 quilômetros para Por uma 15 conversa de minutos. 15 minutos. E Tem um tive êxito. planejamento, mas tem que estar ser adaptável É, a sim. mudanças. Tem que ser adaptável à mudança. É como o que eu disse de advogado não ter rotina, advogado criminal não ter rotina, é uma certa brincadeira, mas você tem que estar adaptado para. Por isso que Uhum. por isso que é necessário você ter uma equipe. Porque muitas vezes eu já fui em caminho para despachar um processo com um desembargador aqui no Tribunal de Justiça e mandar a minha assessoria do escritório dizer, ó, prepara os memoriais do processo tal. Eu vou despachar agora com o desembargador. E geralmente a equipe sabe qual é o processo. Eu faço questão de que todos saibam o que se trata naquele processo, que todos tenham conhecimento para ficar mais fácil. Uhum. E aí eu recebo por WhatsApp, por e-mail, por que for, e consigo apresentar lá na hora. E como já tenho conhecimento da causa, fica mais fácil. Sim. Paulo, a gente tem um podcast sobre gestão, Sim, né? Gestores. E é um tema que está muito no nosso dia a dia nas instituições, tanto públicas como privadas, a questão do assédio, do preconceito, seja de raça, seja de gênero. O que é crime e o que não é crime, Paulo? Explica para a gente um pouquinho sobre o ponto de vista criminal, da questão do assédio, de que forma a gente pode compreender melhor esses conceitos e o que, de fato, a lei criminal configura como crime. é. A questão do assédio e preconceito são situações aplicando-se nos fatos e na prática genéricas no sentido de que nem tudo é preconceito e nem tudo é faltou a palavra. Crime? Assédio. Assédio. Nem tudo é preconceito e nem tudo é assédio. Acontece muito de pessoas me procurarem porque receberam um bom dia e entender o que é uma forma de assédio. Não é assédio. A tua interpretação não é necessária, não é tua interpretação isolada do fato não é capaz de configurar um crime de assédio. Existe sim a necessidade de você invadir a privacidade da pessoa, a intimidade da pessoa, você invadir a sanidade, a psicologia da pessoa. Você interpretar aquilo com Constranger, não um é? constrangimento. É necessário você apresentar um constrangimento. Tanto que muitas vezes a gente percebe muito que somente a palavra da suposta vítima não é capaz de haver uma condenação por esses tipos de crime, principalmente em crimes de assédio sexual. É um crime muito delicado, porque é um crime que ele é praticado ao escuro da vista das outras pessoas. E acontece, muitas vezes, a mulher ser realmente assediada, o homossexual ser realmente assediado, ter sido vítima de uma violência psicológica, sexual, mas a única prova que tem nos autos é a palavra dele, e hoje os tribunais têm mitigado muito sobre isso. Então, Uhum. então é preciso, para você querer a punição de um agressor contra você, é preciso se eivar mais de provas. Hoje é um Uhum. crime, está muito em alta, é um assunto que está muito em alta, porque as pessoas hoje conseguem flagrar mais fácil, né? Tem celular, tem câmera, tudo hoje Tudo é é muito vigiado, é né? vigiado e você consegue
se aperfeiçoar num processo. Essa questão hoje das provas, né, assim, é o que eu digo, hoje você não faz nada que não esteja sendo ouvido, que não esteja sendo visto. Muitas vezes as pessoas não gostam disso, né? Eu Sim, particularmente digo, olha, quem não faz as coisas erradas e quem não precisa estar escondendo o que está falando, não precisa estar muito preocupado, né, com as câmeras. Mas é importante também que a gente tenha também esse bom senso e essa sensibilidade eh, da sociedade em si também, que hoje em dia é algo que talvez até uma doença que a sociedade tem, de estar o sim. tempo todo a gente está se acusando, acusando aos outros. É, É importantíssimo essa visão nova, é importantíssimo essa educação, é importantíssimo a gente falar sobre isso para poder a gente educar as pessoas para não aceitar o assédio, para não aceitar a história do não é não, é, né? não é não. Mas a gente também tem que ter um bom senso para que isso também não vire uma agressão gratuita, né? Sim, Do mesmo jeito que a gente, ou seja mulher, ou seja homem, seja o que for, não quer ser assediado e precisa ter o seu direito preservado, a gente também não pode estar aceitando as pessoas estarem acusando outras, às vezes por raiva ou por algum tipo de intriga, né? Então é mais um tema polêmico, é mais um tema que precisa de muita reflexão e que, como qualquer coisa, a gente precisa falar sobre, a gente precisa se educar sobre, para que a gente. Ter conhecimento, né? Entender de Isso. fato quando que configura, é, quando não tem configura. muito casos, existem muitos casos de impactantes, que é um tema muito delicado de se falar, que são ex-mulheres acusando maridos de terem abusado dela ou dos filhos, e quando você vai ver no decorrer do processo, você percebe que é só porque ela nunca aceitou o divórcio. Uhum. É muito delicado. É um assunto muito delicado, É, porque é. tanto para o homem quanto para a mulher, né, isso é uma coisa que você tem que ter muito cuidado de até de falar em público sobre isso. É um assunto que eu muitas vezes me limito em conversas, às vezes todo canto que se eu sentar, a mesa que eu sento, pessoal, advogado criminalista, e aí, como é os casos, como é a Uhum. situação? Quando chega nesse assunto, eu já começo a me esquivar, porque aí eu tô falando para dois lados que se odeiam, né? Que é o Uhum. acusador Eu e o acusado. E Uhum. às vezes a vítima está no meio da situação. Às vezes a pessoa já foi vítima daquilo, não quer ouvir você, mas não quer concordar com você. E aí Sim. Derlange, que o Paulo aqui acho que a gente teria de É, menina, a 5 gente temas quando eu para olho pro cima, relógio já passou o tempo. de 5 podcasts, Já vamos mas encerrando, né? vamos Caminhando para o final. encerrando. Paulo, mais uma vez, obrigada aqui por ter acreditado no nosso trabalho, né? Então, se você também aproveitar aqui, né, o espaço, se você também quer falar um pouco sobre o seu trabalho, quer trazer o tema que você eh, vive no dia a dia aqui para o nosso podcast, procura a gente, entre em contato com a gente através lá do Instagram, que a gente está aqui para aprender, para trocar ideias e principalmente, como eu falei aí no meio, a ideia aqui do podcast é que a gente leve essas reflexões para as pessoas, né? Traga esses insights e que a gente consiga também educar a nossa sociedade um pouquinho, porque quando a gente fala, às vezes, não, falo de gestão, o pessoal acha que é só a parte mais administrativa, é, mas tudo que a gente conversou aqui é gestão, tudo que a gente conversou aqui precisa ser falado. Muitas vezes a gente vai discordar e a discordância é o que traz também a gente evoluir como ser humano. É verdade. Paulo, imagine que esse microfone é mágico e que você poderia utilizá-lo para trazer uma mensagem para o mundo inteiro, sobre o que a gente conversou, sobre a área criminal. Que mensagem você gostaria de deixar para a humanidade? A gente falou muito sobre isso, né? sim, sim, sim. Sobre se voltar para o ser humano. O ser humano, a gente às vezes quando fala, humanizado, humanidade, a gente pensa só no lado bom, mas tem um lado ruim Tem um lado ruim, também. tem um lado ruim. E a gente conversou muito sobre esses dois lados hoje aqui. Eh, que mensagem o Paulo deixa para todos nós sobre o que a gente conversou, sobre verdade, sobre humildade, sobre utilizar o próprio poder que se tem, né, as próprias vantagens e
privilégios que se tem em benefício do outro, daquele mais vulnerável. Sim. Que mensagem, Paulo? A mensagem que eu deixo para a humanidade: seja humano também com quem você não gosta, com quem você não admira. É muito fácil ser humano com quem eu amo. Isso é muito natural do ser humano, porque entender a dor do próximo, entender a necessidade do próximo, te faz melhor, te faz melhor, te faz mais humano, palavra que eu gosto muito de usar. Entender que aquele próximo cometeu um erro, mas ele está precisando de você, eh, ter mais empatia por problemas alheios. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que uma sociedade justa e solidária, ela só vai acontecer, por mais que isso seja uma utopia, se nós olharmos mais para quem está do nosso lado ou atrás da gente. Porque muitas vezes você percebe que às vezes as pessoas deixam tanto de ter empatia pelas outras que você tem, não sei se eu vou saber explicar, você tem para você um sonho que a pessoa tem. Às vezes a pessoa sonha em ter um carro e você tem um carro, mas você às vezes é incapaz de dar uma carona para aquela pessoa. Eu acho que ter empatia, ter humanidade por quem você não gosta seria a mensagem que nós necessitamos ter. Porque às vezes você aprende a gostar daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa ela não é necessária para você, mas você é muito necessário para ela. É isso. E a gente pode se surpreender que, na verdade, você era o mal necessitado. Eu sou um mal necessitado, isso Não é eu verdade? escuto sempre. O Paulo aí é o mal que todo mundo precisa. Muito bom, Paulo. Você trouxe mais um ensinamento bíblico dentre tantos outros. E eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, agradecer a vocês que ficaram conosco em mais esse episódio aqui com Paulo Dias, doutor Paulo Dias, advogado criminalista. E eu espero encontrá-los nos próximos episódios, não é isso, Manu? Isso, a gente vai continuar aqui a nossa jornada, se Deus quiser. Estamos aí, né, nessa segunda temporada, mas ainda teremos várias outras temporadas. Nos sigam, curtam, compartilhem, principalmente mandem seus comentários. Muito bom. Tchau, tchau.